Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje tem aula de História. Vamos falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma, para a gente fazer um resumo bem breve aqui, um conceito bem breve, a Reforma Protestante foi um movimento contrário a algumas ações da Igreja Católica que buscavam renovar a Igreja em certos aspectos, que a Igreja Católica naquele momento, a gente está mais ou menos falando de século XV, XVI, a Igreja Católica estava bem desgastada, banhada em corrupção, enfim, com muitos problemas. E a Reforma Protestante ela surge nesse contexto de mudar algumas coisas na Igreja, que alguns membros da própria Igreja, ex-membros da própria Igreja, que não estavam satisfeitos com aquilo. Mas vamos pensar um pouco sobre o termo, para ficar mais interessante, o termo reforma protestante, né? Reforma, quando você quer reformar uma coisa, quando você vai reformar uma casa, você não quer destruir a casa por completo e começar outra. Você só quer mudar algumas coisas que não estão bem, né? Um telhado que está caindo, uma coisa que já está bem velha, já está bem gasta, você vai lá e reforma. E protestante no sentido de protesto, no sentido de que eu discordo, não acredito que seja assim, eu protesto. Nesse sentido, a reforma protestante ela vem de uma ideia de que a gente deve reformar a igreja, de que a gente deve mudar algumas coisas que estão dentro da igreja. E as motivações para essa reforma vão vir principalmente de erros, de excessos que a própria igreja católica estava cometendo naquele momento. Um desses excessos mais lembrados é a venda de indulgências. E o que é a venda de indulgências? É a venda de como se fosse a venda de uma vaga no céu, a venda do perdão divino. Isso que era a venda de indulgências. Você cometia um pecado, mas se você tivesse dinheiro não tinha problema. Você ia lá e pagava a igreja para que o seu nome fosse limpo, mais ou menos como se fosse um SPC da vida. Outra coisa também que incomodava muito os reformistas era a igreja vendendo objetos sacros que eram claramente falsos. Pedaços da cruz de Cristo, a malha que Jesus usou, o pedaço do Santo Sudário e tal. Sempre tinha algum objeto sacro que era vendido para quem tivesse dinheiro para pagar. E alguns membros da igreja naquela época que discordavam disso achavam isso um absurdo. E o papado também estava muito corrompido, né? Tem casos de papa que tinha filhos, papa que tinha um verdadeiro harém de mulheres para ele dentro do Vaticano. Tem um papa que eu não vou me lembrar o nome, que foi eleito papa aos 18 anos, porque ele era filho de um cara rico lá qualquer, ou seja, o cara era um playboyzinho e foi eleito papa. Ou seja, imagina o quanto que isso revoltou, por exemplo, um sacerdote que já estava há muito tempo na igreja, já tinha uma certa idade e já tinha uma certa pretensão ao cargo de papa. Isso causava uma certa revolta. Essas vendas de cargos eclesiásticos causavam uma certa revolta dentro da própria igreja. Então é por isso que daí surge o próprio movimento de dentro da própria igreja. Alguns membros revoltados com esses erros que a igreja estava cometendo. Mas a gente tem que lembrar também que além dessas motivações de discordância da igreja, a gente também tem motivações políticas para a reforma protestante. Porque desde a Idade Média, o poder do Papa divide com o poder dos reis. A gente tem muito essa divisão da Idade Média, né? o poder temporal e o poder espiritual. E muitas vezes o poder espiritual é colocado como acima do poder temporal. Ou seja, o Papa, durante a Idade Média, ele estava acima dos reis. E isso, é claro, incomodava os reis de certo modo. Nem todos os reis eram religiosos assim, para gostar bem, para aceitar facilmente essa ideia. Então, alguns reis tinham um certo ressentimento contra o Papa. Então, quando começa a surgir esses movimentos da reforma protestante, esses movimentos que rompem com a igreja, muitos reis, muitos imperadores vão aderir facilmente, porque eles também já tinham um pé atrás com o poder do Papa. Outro fator muito interessante aí também, a gente tem que lembrar que a reforma protestante ela vai acontecer ali mais ou menos no mesmo período do Renascimento. Então você vai também ligar também aquela iniciação científica, aquela série de questionamentos contra aqueles pensamentos que a gente tinha na Idade Média vão começar a ser quebrados no Renascimento. Então muitas vezes a própria essência da religião começa a ser questionada e isso vai abrir espaço para questionar o Papa, que vai reagir com toda a força, é claro. O auge dessa reforma vai acontecer com Martinho Lutero, quando ele vai pregar na frente da igreja
as 95 teses de Lutero, que são 95 pontos em que Lutero discordava do papado em Roma. Entre as principais discordâncias estava a crítica ao celibato, né, a ideia de que padres não podem casar, o Lutero discordava disso. A veneração aos santos era outra coisa que o Lutero discordava, porque para ele a veneração aos santos era uma espécie de terceirização do poder divino. Então, para a gente fazer aquela revisada, motivos que levaram à Reforma Protestante: venda de indulgências, venda de objetos sacros, uma insatisfação dos imperadores da época com o próprio Vaticano, que disputavam o poder entre o imperador e o papa. Os imperadores tinham um certo interesse em derrubar o papado. A própria questão do Renascimento, o surgimento do pensamento científico, que muitas vezes batia de frente com algumas questões da igreja. Tudo isso junto, tem também a ascensão da burguesia, onde o acúmulo de capital era mais questionado pela igreja católica e menos pelas igrejas protestantes. Então, juntando tudo isso, são as principais motivações que levaram à Reforma Protestante. Gente, eu vou ficando por aqui, mas eu queria dar um recado. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero melhorar a minha didática, eu quero melhorar a minha forma de dar aula, e para isso eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da opinião de vocês. Pode colocar no comentário o que vocês estão achando, o que eu preciso melhorar. Se não quiser colocar no comentário, pode me procurar no Facebook, no Instagram, ou no meu WhatsApp também, nas minhas redes sociais, você consegue ter contato comigo bem fácil. Tá bom? Pode me dar opinião, pode me falar o que tá achando, o que precisa melhorar, porque é disso que eu preciso mesmo da opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.